Olá pessoal, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a analisar risco, né? A gente vai entender a questão qualitativa do risco. A gente não vai aprender a quantificar o risco, né? Apesar de isso ser possível. Mas antes de tu evoluir para uma análise quantitativa de risco, estimar a probabilidade, né? Conseguir reduzir análises qualitativas em análises quantitativas, tu tem que entender os conceitos, né? E depois que tu entende o conceito, tudo fica mais fácil. Então, o que eu quero ensinar nesse vídeo é justamente essa questão do conceito de análise de risco. Vamos lá, então. Vou usar essa figurinha aqui como exemplo. Essa figurinha, né, vou aproximá-la mais aqui, ela tem 4 situações de risco, né? A primeira é risco baixo, probabilidade baixa, impacto baixo. Então, primeiro ponto, risco, probabilidade e impacto. Probabilidade e impacto. Então, sempre que a gente for analisar risco, a gente tem que analisar o risco sob a ótica da sua probabilidade, então, sendo as chances de acontecer, e sob a ótica das consequências, do impacto daquele risco, né? Então, aqui a gente tem 4 situações. Primeira, alta probabilidade, baixo impacto. Então, pensem que o risco desse bonequinho aqui, bonitinho, né, é de cair aqui nessa poça. Mas se ele cair nessa poça, ele vai só molhar os pezinhos ali, não vai ser grandes coisas. Mas existe uma grande probabilidade dele cair, ele não vai conseguir saltar isso aqui, né? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é baixa probabilidade e baixo impacto. Então, a chance dele cair nessa pocinha aqui é muito pequena, né? Ele consegue cruzar por ela. E se ele cair também, o impacto é muito baixo, né? Não é um impacto muito alto. Aqui é o terceiro, que aí a gente começa a entrar nos mais preocupantes. O terceiro é baixa probabilidade e alto impacto. Então, a probabilidade é baixa, ele pode pular isso aqui, mas se acontecer, o impacto é muito alto. Então, se ele cair aqui, ele vai morrer. Então, aqui a gente já está entrando num terreno onde nós não podemos nos arriscar. Esse risco aqui que a gente está falando, esse terceiro aqui, que eu vou me deter mais em seguida, ele aqui está sendo colocado como risco de uma fatalidade, né? Mas a gente pode olhar isso aí também sobre a perspectiva de carreira, sobre a perspectiva de impacto financeiro, né? Ou individual ou da empresa, sobre a perspectiva de setor, de imagem. Então, vocês entenderem aqui. Mas eu vou me deter mais nesse seguinte. E o quarto é alta probabilidade e alto impacto. Então, existe alta probabilidade dele cair aqui, porque ele não consegue pular, né? Existe alto impacto se ele cair. Então, se ele cair aqui, ele vai morrer. Bom, vamos tentar traduzir isso aqui para situações cotidianas. Existem riscos que você pode assumir, existem riscos que você não pode assumir. Então, riscos da magnitude 1 e 2, né, alta probabilidade e baixo impacto, são riscos que são gerenciáveis, né, podem ser assumidos. Riscos de baixa probabilidade e baixo impacto são riscos gerenciáveis também, podem ser assumidos. Risco de baixa probabilidade e alto impacto não pode ser assumido de maneira nenhuma, em nenhuma circunstância. Então, pensa comigo o seguinte, imagine que você vai tomar uma ação, mas se tudo der errado, alguém vai morrer. Alguém pode morrer. Imagine que você vai tomar uma ação, mas se tudo der errado, tua carreira vai ser manchada. Imagine que você vai tomar uma ação, mas se tudo der errado, você vai perder todo o dinheiro da sua família. Então, ainda que a probabilidade disso acontecer seja baixa, esse é um tipo de risco que tu não pode correr. Jamais, de forma alguma. Então, mesmo que a probabilidade seja muito baixa, né,
Se ocorrer, já era, game over. Então, isso aqui, exemplificando melhor, é muito parecido com uma questão da roleta russa. Então, a probabilidade de tu dar um tiro na cabeça na roleta russa é de 13,86%. É uma probabilidade baixa, né? Mas se acontecer, já era. Então, tu não pode correr esse tipo de risco, tu não pode entrar nesse tipo de jogo. E, por incrível que pareça, eu acho que vai depender muito de onde tu está no momento da tua vida, dentro da tua carreira, mas se tu já está num momento mais, vamos pensar assim, num nível de gerenciamento, gerente, de executivo, de diretor, sei lá, de coordenador, supervisor, né, assumindo grandes responsabilidades, isso aqui acontece com muita frequência. Né? Aquele esquema de fazer mais rápido, não só nesse ponto. Isso acontece até se tu estiver comandando uma equipe. Faz rapidinho ali que ninguém tá vendo, mata essa charada, não abre permissão de trabalho, sei lá eu o quê, não faz a PET, que não vai dar nada. Quando vedar. Cara, já era. Não precisa abrir documentação, não abre nada, faz ali, é rapidinho e quando vê, dá o acidente. Claro, estamos falando de probabilidade baixa. Se a gente está falando de trabalho em altura, a probabilidade é alta e o impacto é alto. A probabilidade de uma pessoa cair trabalhando em altura é muito alta. Não é baixa, é muito alta. Pode acontecer em qualquer momento. Então, existe a condição de correr esse tipo de risco? Não. Assim como moto, né? Então, eu tenho uma frase que eu digo que nunca suba numa moto. Porque se tu entender isso aí que eu estou explicando, tu nunca vai subir numa moto. Porque moto é probabilidade alta de acidente e se tu te acidentar, o impacto é alto. Então, esse tipo de risco não dá para correr em troca de nada. Porque qualquer pretensa economia que tu possa vir a ter, né, vai se desfazer num estalar de dedo quando um acidente acontece. Qualquer ganho de produtividade, agora pensando na indústria, né, qualquer ganho de produtividade assumindo o risco vai alto, né, ou um risco alto, de alto impacto ou de probabilidade alta, vai se desfazer quando, e se porventura, aquilo que tu achava que não ia acontecer, acontecer. Então, eu achava que não ia acontecer um acidente. Mas aconteceu, a probabilidade existia. E ela era alta, tu que foi negligente. Então, antes de quantificar risco financeiramente, que é possível, quantificar risco em termos de número, que também é possível, você tem que se ater a isso, tentar entender isso aqui. Porque sempre vai ser dentro desses 4 fatores. Ou o risco vai ser alto, né? A probabilidade vai ser alta, né? E o impacto vai ser baixo. Ou a probabilidade vai ser baixa e o impacto vai ser baixo. Ou a probabilidade vai ser baixa e o impacto vai ser alto. Esse aqui não dá para correr, esse tipo de risco não dá para assumir. E esse aqui muito menos, né? Alta probabilidade e alto impacto. Então o risco ele vai ser mensurado sempre dessa forma. Então, o risco é a possibilidade de algo acontecer misturado com o impacto daquilo acontecer. Então, entender isso, entender o conceito, né, de risco, né, olhando a questão do impacto da probabilidade, é fundamental não só para gestão de manutenção, para gestão industrial, mas para gestão, não digo gestão, né, mas para a vida, né, em si. Né. Então, existem situações onde a gente não elimina o risco, né? A gente não consegue eliminar o risco, a gente consegue só reduzir o impacto. Então, pensa o seguinte, quando a gente coloca lá que tu tem que usar o cinto de segurança,
né, para subir naquela altura, para fazer aquele trabalho, eu não estou diminuindo o risco de tu cair. O risco continua inalterado. Estou diminuindo o impacto da consequência. Mas, se ao invés, né, de, sei lá, de tu fazer um acesso de uma forma que tu ia precisar de cinto de segurança, a gente fazer um patamar de andaime, etc., eu estou reduzindo a probabilidade de tu cair e o impacto caso tu caia. Então, eu estou agindo sempre, né? Gestão de risco, ou eu estou agindo na probabilidade de acontecer, ou eu estou agindo no impacto caso aconteça. Então, existem ações preventivas e ações corretivas, mas existe uma maneira de eliminar o risco que é não se expondo ao evento. Então, você nunca vai sofrer um acidente de moto se nunca subir numa moto. Né? Então, quando tu não te expõe ao risco, o risco é zero. E o impacto é zero. Então, a partir do momento que tu começa a identificar situações de risco, primeiro ponto, não se expor a elas. Né? Segundo ponto, reduzir ao máximo o impacto e a probabilidade. Então, porque às vezes não tem o que fazer, vai ter que fazer, vai ter que entrar, vai ter que trabalhar, vai ter que, né, vai ter que ser realizado. Então, eu teve situações que eu vivenciei que, era perigoso, né? Existia o risco, estava tudo ali, mas tinha que ser feito. Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise preliminar de risco e tenta reduzir aquele risco ao máximo, a sua probabilidade, o seu impacto. Então, também não se limitem só a esse vídeo, né? Pesquisem mais sobre o assunto de análise de risco, essa questão de probabilidade de impacto, apesar de isso fazer parte da rotina de pessoas que trabalham com segurança do trabalho, fazer parte da rotina de pessoas que trabalham com manutenção, muitas das vezes eles não sabem exatamente a questão do conceito, eles só vão fazendo aquilo porque eles aprenderam a repetir aquilo. Mas tu vai ver muita gente que trabalha na parte de segurança andando de moto, sendo imprudente, né? Mesmo sabendo que o risco e a probabilidade são... O risco, a probabilidade e o impacto são muito altos. Então, eu, Bruno, acho que você não deveria nunca subir numa moto. Caso o teu trabalho dependa disso, faça o máximo possível de esforço para sair disso. Moto, né, agora falando especificamente, induz você a ser imprudente, porque ela facilita muito tu burlar, né, regras. Né? Então, a grande maioria das pessoas que andam de moto não vão seguir todas as regras, porque facilita muito e tu ganha muito tempo atalhando. Né? Então, além de ser arriscado, além do impacto ser alto, ainda tu facilita o descumprimento de normas de trânsito. Então, meu conselho, nunca suba numa moto. Né? Por quê? Porque se tu entender isso que eu estou falando aqui, isso que eu expliquei nesse vídeo, tu vai entender o porquê não. Segundo se puder, nunca ande num carro que não tem airbag. Porque o carro, tu não consegue eliminar o risco de acidente, porque o risco de acidente sempre vai permanecer quando tu está dentro do carro, já está ali, já está exposto ao risco de acontecer um acidente, mas tu consegue reduzir o impacto com o uso do cinto de segurança e com o uso do airbag. Então, na minha cabeça, hoje, né, andar no carro sem airbag não existe a mínima chance. Viajar sem cinto, existe a mínima chance. Então, como tu não controla todos os acontecimentos ao teu redor, a vida, as circunstâncias da vida, não tem como controlar. O que tu pode controlar, tu tem que fazer. Então, primeiro, de novo, né, não se expor. Se tiver que se expor, reduzir ao máximo a probabilidade e reduzir ao máximo o impacto. Legal? Então, essa questão de análise de risco, ela é complexa, difícil de entender, mas depois que tu entende, se abre portas, né, de interpretação para situações que tu vai estar exposto na tua vida e na tua gestão. Então, se você faz gestão de pessoas, expor qualquer pessoa a risco é algo
que tem que ser muito bem avaliado, que tem que ser muito bem documentado, porque se acontecer, já era. Então, às vezes, é aquele risco, né, que a probabilidade ela é baixa, mas o impacto é muito alto. E aí é risco que não pode correr, né? Que é o terceiro risco que eu expliquei aqui. E às vezes a probabilidade é alta e o impacto é alto, e mesmo assim as pessoas vão lá e correm. Mas você, que agora sabe disso, não pode fazer isso de maneira nenhuma. Legal? Deixa aí comentário, dúvidas, né, se entenderam, que eu respondo. E também, se puderem comentar alguma coisa para agregar mais valor aí, né, nesse assunto de análise de risco, que é um assunto muito importante, né, fique à vontade. Legal? Até a próxima. Valeu!